Olá! Esse é o primeiro vídeo do nosso programa de educação em diabetes. Um programa feito com muito carinho para ensinar os pacientes a lidarem com essa condição tão frequente no nosso meio. A gente vai começar falando sobre um tema muito importante, que é: será que eu sei mesmo sobre o que é o diabetes mellitus? Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos e as verdades sobre as causas do diabetes. Eu sou Daniel Dutra, sou endocrinologista, junto com a minha amiga Marina Nogueira. A gente vai falar um pouquinho disso para vocês, ok? Vamos lá, Marina? Vamos lá, muito bem, Daniel, é isso aí, você resumiu bem. O objetivo, então, é que a gente fizesse num vídeo curto, um bate-papo aqui gostoso de questões super pertinentes que a gente ouve aí na nossa prática, no dia a dia, e às vezes não tem tempo de bater esse papo, né? De dividir essas questões mais talvez simples e corriqueiras, mas não menos importantes aí sobre diabetes, né? Então, mitos e verdades sobre diabetes. Vamos lá. São 5 perguntinhas que a gente vai conversar. Primeiro, diabetes é o excesso de açúcar no sangue? Segundo, comi muito doce e virei diabético. Terceiro, não sou obeso, então não serei diabético. Quarto, minha família tem muitos diabéticos, mas eu não. E tenho hipertensão, tenho colesterol alto e sou obeso, mas do diabetes eu estou livre. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver o que é mito e o que é verdade, né? Então, primeiro, Daniel, diabetes é o excesso de açúcar no sangue? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Né? Bom, olha, se a gente for pensar, né, no que a doença realmente representa, né, isso é uma verdade, né? O diabetes é uma doença que cursa, sim, com esse excesso de açúcar no sangue, especificamente um tipo de açúcar que é a glicose, né, e que é quem determina aí as grandes complicações do diabetes. Mas falar que diabetes é só açúcar no sangue seria minimizar muito o papel desse açúcar, na verdade, né? Porque não é apenas aumentar a glicose no sangue, isso traz uma série de repercussões aí que são muito perigosas para o nosso organismo, né? O que você acha? Exatamente. Uma outra questão é a gente minimizar no sentido de achar que glicose é só uma coisa doce, né? Essa alusão aí ao dulçor do alimento que não tem a ver. Então, na verdade, né? Lembrando aqui que a glicose é uma molécula composta de carbono, de hidrogênio, oxigênio, não é para falar difícil demais, mas é uma substância química, né? E isso Sim. depende do gosto dela, né? Isso não procede, que só doce que vira glicose no sangue, né? E é uma substância extremamente importante, aí, é o combustível das nossas células, né? Conseguir aí energia sem ser às custas da glicose é muito penoso para a célula. A célula precisa da glicose para ter energia, né? Para viver, em suma, né? E aí o seguinte, essa glicose, ou essa molécula química, ela vem, de fato, ela pode vir da alimentação, né? A gente vai conversar sobre isso num outro momento. Não só alimentos doces, como a gente falou, né? Sim. Alimentos que, após serem digeridos e quebrados, né, em sua última instância, a última partículazinha ali pequenininha acaba gerando a glicose, né? Mas uma coisa eu acho importante já da gente falar é o seguinte: essa glicose, esse açúcar, ele não vem só da alimentação. O corpo é capaz de fabricar açúcar, né? Então, existe essa produção interna de açúcar. O fígado, por exemplo, é um órgão que é capaz de fabricar açúcar, ele tem a receita para isso, né? Isso aqui é a imagem de um fígado normal, ó, o aspecto dele, né? A coloração, a gente não está pegando, mas a textura é diferente. Isso aqui é um fígado cheio de gordura, um fígado esteatótico, né? A palavra esteatose é uma palavra que a gente vai falar de novo daqui a pouco. Então, quanto mais gordura um fígado tem, mais ele consegue fabricar açúcar, né? Maior a fabricação interna de açúcar que esse indivíduo tem. E também não vamos minimizar, porque existem vários hormônios no nosso corpo que são capazes de levar ao aumento da produção interna de açúcar. Isso é importante, né? Assim, essa produção interna de glicose ela é importante para algumas funções normais do organismo, né? Para o exercício físico, para manter o funcionamento do corpo durante o sono. O problema é quando isso começa a acontecer em excesso. Exato, passar da conta, né? Só um exemplo didático que eu gosto, assim, de explicar essa história da gente dar conta de fabricar açúcar. Sabe aquela história da pessoa que faz greve de fome?
né? Ela faz greve de fome e ela demora para morrer. Sobrevive muitos dias, né? Muitos dias, ela acaba morrendo mais por desidratação e não por hipoglicemia, né? Se ela não está comendo, como é que a glicose dela não cai? Ou seja, o corpo sabe fabricar, né? Uma defesa do organismo que sabe fabricar açúcar, e o problema, como você disse, é essa fabricação em excesso, né? E isso acaba levando ao diabetes, podendo ajudar a levar ao diabetes. Bom, e aí, explicando então o final dessa história, né? O que acontece então? Diabetes, então, é o excesso dessa molécula no sangue? É. Esse excesso, ele acontece quando a célula não consegue internalizar esse alimento, né? Essa glicose. Então, a célula está aqui precisando do alimento, precisando que essa glicose seja internalizada, né? E aí a gente tem a famosa molécula de insulina, que precisa abrir a porta, como se fosse uma chave, para abrir a porta da célula para esse alimento ser internalizado, né? O diabetes, ele acontece quando essa insulina, de alguma forma, não funciona. Seja porque ela não é fabricada, então o indivíduo não tem mais aqui essa chavinha, ou porque a chave está errada, né? A chave está estragada, quer dizer, ele tem muitas chaves, mas essa chave não consegue abrir aqui o compartimento celular, vamos falar assim, né? Mais simples, para a célula poder se alimentar. Então, o diabetes... Tem uma barreira também que impede que a célula, que a insulina abra essa célula, né? Algum impedimento aí, né? Exato, quer dizer, a chave até não está estragada, mas ela não consegue chegar lá, né? Ela não consegue alcançar a fechadura. Então, em última instância, a porta não é aberta e a pessoa, a célula, coitada, fica morrendo de fome aqui e no lado externo dela, o açúcar acaba se acumulando na corrente sanguínea, né? Aquilo que você disse no início, né, Daniel, das complicações, acontece que esse açúcar em excesso aqui dentro do vaso sanguíneo, seja ele pequeno ou grande, acaba atrapalhando a parede desse vaso, acaba machucando a parede desse vaso, que pode sofrer, enfim, obstruções e causar as complicações que a gente sabe que o diabetes causa. Eu acho que um modelo, assim, didático da gente conversar sobre isso é como o cano da nossa casa, né? Tá lá o cano da nossa casa. Você fica passando ali uma água com sujeirinha, essa sujeirinha vai agarrando ali, né, na parede do cano, e um belo dia esse cano ele pode ou entupir ou se danificar de alguma forma. Então, é isso que a glicose faz com os nossos vasos sanguíneos, né? Então, assim, não é simplesmente estar com a glicose alta no sangue, né? É o impacto que isso vai causar, na verdade, por longos períodos de glicose alta, determinando aí esses riscos de prejuízos às funções dos nossos órgãos. Claro. Então, o seu problema é de vaso sanguíneo, né, Daniela? Sim, sim. De vasos sanguíneos. Então, enfim, de fato o excesso de açúcar no sangue, entendendo o açúcar dessa forma que você explicou, né? Então, vamos lá. E essa pergunta, então? Comi muito doce e virei diabético, é isso? Né? As pessoas falam isso demais, né? Isso é mito? Isso é mito, né, Daniela? Isso é um mito, né? Na verdade, um organismo que é capaz de trabalhar bem com a glicose, a gente pode comer um caminhão de glicose e o corpo vai conseguir trabalhar. Então, a gente vai falar que as causas do diabetes são outras, não apenas o excesso de doce na alimentação, né? Existem os diabetes, por exemplo, de origem inflamatória ou autoimune, como ocorre nas crianças, por exemplo, né? Em que a gente tem uma destruição das células do pâncreas que produzem essa insulina, né? Então, isso que acontece nas crianças. Então, há um ataque das células do pâncreas, não tem produção de insulina, não tem como abrir a célula, né? E aí a glicose se acumula no sangue, né? Isso aí. Já no tipo 2, a gente tem um mecanismo diferente, né? Essa figurinha aqui é para conversar sobre essa primeira parte da combinação. Existe genética, popularmente falando, né? Na gênese, no surgimento do diabetes tipo 2, existe. Né? As pessoas às vezes acham que o diabetes que é genético, vamos falar assim, é só o tipo 1, e não, existem genes que já nascem com a pessoa, né, que ela herda esses genes da sua família, que a predispõe a ter maior chance de ter diabetes no futuro, né? De posse desses genes, né, então tendo sido sorteado com esses genes aí, que aumenta a chance de ser diabético, se o indivíduo não cuidar, e aí entra o fator do ambiente, né, no sentido de alimentação, de atividade física, ele passa a ter bastante chance de desenvolver doenças.
E um fator a mais, né, Daniel, não é só a obesidade, que todo mundo sabe que aumenta a chance de ter diabetes tipo 2, né? Isso já é muito conhecido. Mas o tipo de obesidade, né? A obesidade não é a mesma coisa. Então, aquela família que quando ganha peso, ganha no organismo inteiro, engorda o braço, engorda a perna, engorda o bumbum, isso é um tipo, entre aspas, menos perigoso no sentido de causar diabetes. Aquela família que o bracinho é fino, a perninha é fina, né? E quando ganha peso, ganha no abdômen, é isso aqui que a gente chama de gordura visceral, né? Isso faz muito mais mal, né, para o organismo, isso acaba infiltrando, falando popularmente, os órgãos ali internos no abdômen, o fígado também, né? Essas pessoas normalmente têm muita gordura no fígado, e como a gente comentou mais cedo, esse fígado cheio de gordura é um dos fatores, não é um, mas é um dos fatores que aumenta essa chance ou acelera a chegada do diabetes tipo 2 na pessoa, né? O diabetes tipo 2, na verdade, o paciente produz insulina, né? A pessoa produz insulina, mas a insulina que não trabalha adequadamente, né? Ela tem uma dificuldade de fazer esse efeito, né? Esse efeito genético, não dá para a gente mensurar, né, Maria? Mas talvez se a gente fosse falar em 50-50, né? Assim, 50% é genética, 50% do ambiente, né? Então, se a gente não controlar... Agora, a genética a gente não controla, mas o ambiente a gente consegue controlar, na verdade, né? E realmente essa obesidade central aí, que é a barriguinha, né, a pessoa mais gordinha na barriga, é um dos grandes problemas aí que levam a esse tipo de diabetes em particular. Exatamente. E eu costumo até dizer mais uma outra coisa, Marina, assim, que é o seguinte, o caminho do doce para o diabetes, ele não é direto, né? Ele é indireto, né? Assim, se você comer doce, você não fica diabético. Mas se você comer muito doce, você vai ganhar peso. Ganhar peso, você tem uma predisposição ao diabetes. Então, assim, não dá para minimizar, mas é um caminho indireto, na verdade. Né? Exatamente, exatamente. Então, se você é um grande comedor de doce, não engorde, né? Isso. Exatamente. Não engorde, porque aí, aliada à genética e ao resto dos hábitos, a chance realmente aumenta muito, né? Então, eu acho que a gente até abordou um pouquinho aqui das próximas questões, né? Quer dizer, não sou obeso, então não sou diabético, não é bem assim, né? Isso é mito. Quer dizer, se você tiver ali uma predisposição para doença autoimune, como você comentou, isso não vai ter nada a ver com ser ou não ser obeso, né? Se você tiver uma carga de herança, é até redundante, né? Mas se você tiver uma carga genética forte aí na sua família para desenvolver diabetes tipo 2, eventualmente, mesmo sem a obesidade, você pode desenvolver a doença, né? Em especial se os seus hábitos de vida não forem adequados, mesmo na ausência da obesidade, né? Essa genética ela é muito importante, especialmente em parentes de primeiro grau, né? Pai, mães e irmãos com diabetes aumentam muito o risco de que aquele indivíduo tenha, né? Então, aí é que tem que realmente ter muita atenção com o que vem de fora, né? Com o sedentarismo, com o ganho de peso e com o ambiente, né? Isso mesmo. Ótima colocação, Daniel. As pessoas às vezes acham que tem mais chance, né, entre aspas, de pegar, vamos falar assim, a doença, sendo parente de um diabético tipo 1, e isso é absolutamente o contrário, né? Absolutamente o contrário. A chance é muito maior. Maior no diabetes tipo 2. Um parente em primeiro grau, né, que tem diabetes tipo 2. E é isso aqui que a gente vai falar agora. Então, minha família tem muitos diabéticos, mas eu não. Opa, alto lá, né? Calma, calma lá. Talvez seja, de fato, uma questão de tempo, né? Isso que a gente acabou de falar. E de comportamento, né? Exato, do seu comportamento. E, reforçando mais uma vez, dessa questão da própria forma com que essa família adquire gordura, né? Essa predisposição ao acúmulo de gordura aqui no abdômen aumenta muito a chance da pessoa ser diabética, tendo esses outros fatores aqui associados. Exato. Então, vamos lá. E por último, tem hipertensão, tenho colesterol alto e sou obeso. Mas o diabetes, esse aí eu tô livre, será? Não, né? Não, essa é que é questão de tempo mesmo, né? E lembrar que assim, o diabetes ele é parte de um conjunto de doenças, né? Doenças metabólicas, né? Assim, que tem relação com a obesidade. Então, a própria obesidade ela tem um envolvimento muito grande com a diabetes, com colesterol alterado, especialmente com os triglicérides altos, né? E o bom colesterol baixo, com a hipertensão, né? Então, enfim. Se a gente tem uma obesidade, um colesterol alto, o diabetes está dentro de um pacote. Né? Então, assim, ele pode aparecer. Né? Ele realmente tem uma predisposição grande a aparecer. E, mais uma vez, cabe a esse indivíduo se cuidar para deixar essa tendência aí mais adormecida possível.
Exato, exato. Ou seja, o indivíduo às vezes vai achando que ele está azarado, né? A certa altura da vida ele começou a ficar hipertenso, depois os exames de colesterol começaram a alterar, alguém, por algum motivo, fez um exame de ultrassom abdominal, viu que tem gordura no fígado, de repente, sem entender que isso tudo faz parte de um mesmo pacote, e a próxima surpresa desse pacote, em especial aliada à genética, né, e a condição ambiental aí dos hábitos, a próxima surpresa é o diabetes, né, Daniel? A genética ela é importante, né? Mas você pode ter pessoas sem nenhuma história familiar de diabetes que vão sim desenvolver a doença com base nessa questão ambiental e nessa tendência pessoal, né? Do ganho de peso, da hipertensão, de um mecanismo comum, que a gente chama de resistência à insulina, que leva a todas essas alterações. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Bom, então nós vamos encerrar essa nossa primeira conversa. O objetivo é um vídeo mais curto mesmo, né, Daniel? Sim. E reforçando isso aqui, né? A informação, ela faz parte do tratamento, né? A gente deixa aqui alguns vídeos de linguagem simples, né? Com o objetivo mesmo de informação para o público, já recomendando o material de maneira geral da Sociedade Brasileira de Diabetes. Esse aqui especificamente é um vídeo sobre o que é diabetes. E aqui o Dr. Drauzio Varela, que é um ótimo comunicador, também faz um vídeo falando sobre essa relação do diabetes tipo 2 e o sedentarismo. Bom, a gente encerra aqui, então, essa primeira iniciativa de educação em diabetes no Espaço Integrado. Muito obrigada pela companhia, Daniel. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Isso aí. Tchau, Marina. Tchau, tchau.